Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, a partir deste momento a gente começa o nosso percurso pelas videoaulas de Sociologia. E hoje com um tema fundamental para a gente entender a importância da Sociologia e de qualquer outra ciência na nossa vida. Que tema é este? A diferença entre senso comum e ciência. Basicamente, quando eu falo senso comum e ciência, eu estou falando de duas formas de conhecer o mundo, de entender a realidade ao nosso redor. A gente o tempo todo está produzindo conhecimento, só que nem todo conhecimento que nós produzimos a gente pode falar que é um conhecimento científico, que é um conhecimento confiável. E nesse sentido, então, se torna importante a gente perceber que o senso comum, a nossa opinião, os nossos preconceitos, eles se diferem de forma muito significativa daquilo que é a ciência, dentre as quais eu posso inserir a sociologia. O que diferencia senso comum e ciência é a origem desse conhecimento, ou seja, em que está fundamentado este conhecimento. Vamos começar pelo senso comum. Que conhecimento do senso comum é este? É o conhecimento que vem da sua experiência cotidiana. Veja, se você de repente está andando numa rua e você é assaltado, imediatamente você produz um conhecimento. Que conhecimento é esse? Opa, esse lugar é perigoso. Não vou mais passar por este lugar. Este é o conhecimento do senso comum. Você viveu uma experiência cotidiana e a partir dessa experiência cotidiana, movida por uma série de medos, de sentimentos, de preconceitos, você chegou a uma conclusão. Este lugar é perigoso, tá? Ou, por exemplo, quando você ainda é muito pequeno, está aprendendo a viver o mundo e de repente você coloca o seu dedinho lá numa água que está fervendo, você vai machucar o seu dedo e de imediato você vai pensar, opa, toda vez que eu coloco meu dedo nessa água borbulhando, eu vou me machucar, não vou fazer isso novamente. Veja, não há ciência nenhuma nisso. O que há, neste caso, é uma experiência advinda do seu senso comum, ok? Então, senso comum, este conhecimento produzido no seu cotidiano. Ele é um conhecimento dispensável? É um conhecimento do qual a gente pode abrir mão? Claro que não. Quase tudo que nós fazemos na nossa vida depende desse senso comum. É esse conhecimento que a gente vai acumulando ao longo de várias gerações. Por outro lado, quando eu falo de ciência, eu estou falando de um conhecimento que vem não da experiência cotidiana, e sim de uma experiência científica baseada em métodos científicos, baseado numa observação sistemática de um determinado fenômeno. Veja bem, de um lado, lá no senso comum, eu estava produzindo conhecimento movido pelos meus sentimentos, pelo meu preconceito, pela minha vivência dentro de uma determinada cultura. Desse outro lado aqui, que é o lado da ciência, eu estou produzindo conhecimento a partir de um trabalho de pesquisa, de um método rigoroso. Tá? E aqui eu gostaria, de antemão, de salientar que quando eu falo desse método científico, eu estou falando de pelo menos aí 4 procedimentos fundamentais. O primeiro é a observação. Eu vou conhecer esse fenômeno, vou observá-lo de forma muito rigorosa. Segundo passo, eu vou fazer experimentações com este fenômeno ou com este objeto de pesquisa. Ou seja, se eu quiser conhecer determinada realidade, quando eu falo de experimentação, eu estou falando que eu vou avaliar como este fenômeno se comporta em várias situações. E vou registrar isso de todas as formas, de forma minuciosa, tá? Coisa que eu não estou fazendo lá no senso comum. Veja, eu estou saindo daquela análise superficial da realidade, que é o senso comum, e estou vindo para a ciência em que eu estou analisando de forma profunda uma determinada realidade. Então, observo, segundo passo, eu vou fazer experimentos. Sabe aquela imagem que você conhece do cientista maluco lá no seu laboratório, misturando elementos químicos, fazendo explosões e tudo mais? É isso que é experimentação. Ele vai, a partir daquela experimentação, descobrir como é que os fenômenos, naquele caso, os elementos químicos funcionam. Por fim, depois de fazer várias observações, anotações, eu vou lá para minhas leis científicas. Eu vou criar leis. Como assim, professor, eu vou criar leis?
Depois de ver como é que um fenômeno se comporta, eu consigo escrever teorias, eu consigo escrever sobre como aquele fenômeno funciona. Quer ver um exemplo? Vocês estudam lá na física, no primeiro ano, uma lei chamada Lei da Gravidade. Como que se chegou à Lei da Gravidade? Após muita observação, após experimentações, Isaac Newton chegou a uma determinada fórmula que a gente conhece como Lei da Gravidade. E essa fórmula é capaz de explicar como os corpos se relacionam em determinadas condições. E essa teoria afirma que os corpos se atraem entre si com uma força proporcional à sua massa. Isso é a lei da gravidade. Tá? Mas para ele chegar a essa conclusão, ele teve que fazer vários experimentos, ele teve que fazer observações. Ele não chegou assim do nada, eu acho que é assim que funciona. Não é assim. Tá? O conhecimento científico ele pressupõe um aprofundamento e essa observação sistemática para que então eu consiga produzir teorias e leis científicas. Por fim, a gente chega no passo final de toda a ciência. O cara que produz uma lei e uma teoria científica, ele não quer simplesmente ficar por aí se gabando de ter descoberto alguma coisa. Ele quer que esse conhecimento científico possa ser utilizado para auxiliar no planejamento da sociedade. Para que esse conhecimento possa auxiliar com que a nossa sociedade humana viva de forma melhor. E eu acho que aqui vale a gente retomar uma discussão que a gente está tendo atualmente, que é a discussão sobre coronavírus. Né? A gente tem várias discussões atualmente sobre qual é a melhor saída para a gente lidar com esse vírus que está amedrontando a gente. Eu, particularmente, estou dormindo muito mal de noite pensando o que será da humanidade. Será que é o apocalipse? Será que o mundo vai acabar? E, infelizmente, hoje a gente tem respostas para tudo isso? Não, porque é um fenômeno novo. É um vírus que surgiu no final de 2019. Vamos lá, lembra que eu falei que o conhecimento científico é um conhecimento que pressupõe aprofundamento? Eu não consigo me aprofundar em um fenômeno de um dia para o outro. Eu preciso, às vezes, de dias, semanas, meses, às vezes anos. Veja que atualmente os cientistas estão prevendo que só vai surgir uma vacina para o coronavírus daqui a vários meses ou, de repente, daqui a mais de um ano. O que significa que talvez a gente tenha que conviver com esse medo do coronavírus ainda durante muito tempo, porque o conhecimento científico, para poder chegar na produção de uma vacina, vai pressupor, primeiramente, a observação desse vírus, o que significa o uso daqueles microscópios, daquelas ferramentas, do mapeamento do genoma do coronavírus, para depois fazer experimentos com esse coronavírus, ou seja, como é que ele vai se comportar se eu intervir nesse vírus de determinada maneira. Percebe? Fiz essas experimentações, aí eu consigo criar minhas teorias, as minhas leis científicas, e estas leis e teorias vão possibilitar que eu crie a minha vacina. Ou seja, vou chegar lá naquele quarto passo que eu falei para vocês, que é quando a ciência se torna essa ferramenta para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Percebe? Enquanto os cientistas estão por aí falando, por enquanto a melhor forma de a gente prevenir o coronavírus é manter o isolamento social, você vê várias pessoas de várias outras áreas, inclusive pessoas que nunca estudaram biologia, medicina, virologia, nada disso, estão opinando, falando, mas eu acho que é uma gripe, eu acho que isso é simples, eu acho que a gente já pode voltar, já pode abrir os comércios. Perceba a diferença desses dois tipos de conhecimento, ok? De um lado o senso comum, que trabalha com base na opinião, com base nos sentimentos, nos preconceitos, na oralidade, naquilo que eu só vou falando de qualquer jeito, sem me preocupar com um rigor, com uma sistematicidade, ok? Sem me preocupar em organizar esse conhecimento. Do outro lado, você tem a ciência dizendo, a gente está fazendo a pesquisa, calma, não é de uma hora para outra. Então eu peguei esse tema de hoje para a gente ver como o mesmo objeto, o mesmo fenômeno, pode ser observado de diversas formas. E aqui eu estou trazendo duas dessas formas, que é o senso comum, essa produção do conhecimento cotidiano, e do outro lado eu estou trazendo essa ciência que é baseada em observação, em experimentação, em produções, em conhecimentos, digamos, mais racionais. Ok?
Espero que tenha ficado claro. Essa distinção conceitual entre senso comum e ciência é fundamental para vocês entenderem a importância da sociologia. Sociologia, ela é uma ciência e, como toda ciência, ela é baseada nesse conhecimento aprofundado, sistemático, baseado em experimentos, em testes. Vamos fazer aqui uma pequena diferença. É óbvio que o cara que está pesquisando o coronavírus, ele não vai usar as mesmas ferramentas que um sociólogo utiliza. O sociólogo ele tem suas próprias ferramentas para fazer sua pesquisa científica. Exemplo, o sociólogo usa de questionários, ele utiliza de entrevista, ele vai conversar com as pessoas, tá? Ele vai utilizar de análises estatísticas, de dados, etc. Ou seja, cada ciência tem sua própria forma de produzir esse conhecimento sistemático, o que não significa dizer que uma é ciência e outra não é ciência, tá bom? Então a sociologia, lembrem sempre, se você vê por aí alguém emitindo uma opinião, ou alguém destilando preconceitos por aí, você já sabe, isso aí não é sociologia, isso não é ciência, isso é senso comum. Então muito cuidado com essa distinção conceitual senso comum e ciência, e fiquem ligados que na nossa próxima videoaula a gente segue em frente com o nosso conteúdo.